Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se torne inscrito agora mesmo nesse botãozinho vermelho. É só você colocar o seu e-mail, criar uma senha aí rapidão, ou se você já tiver a senha, e se inscrever gratuitamente. Deixar o seu like ajuda bastante também na plataforma, tá bom? Bom, rapaziada, quero começar falando sobre Patrick de Paula no Botafogo. O Palmeiras fez uma contraproposta baixa, inclusive, mais 500 mil euros, mas eu explico por quê. E olha, rapaziada, eu acho que a questão da opinião da venda do Patrick de Paula é muito particular. Só que eu vou dar a minha, claro, né? Muitos me pedem, eu estou aqui no canal que vos fala. E eu vou falar que eu acho boa a oferta do Botafogo pro Patrick de Paula. Ah, Fabinho, mas ele, tava para ser vendido pro Benfica com 20 milhões de euros, o Palmeiras recusou. Agora vai vender por bem menos? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte. O Botafogo ofereceu 31 milhões de reais pela contratação de 50% do passe do Patrick de Paula. Palmeiras agora deu uma contraproposta de 33 milhões e 800 mil, ou seja, mais 500 mil euros, tá? De 5 milhões e meio para 6 milhões de euros. Hoje o Patrick de Paula, se for vendido 100%, valeria então 12 milhões de euros. Quase metade do que foi ofertado para ele do Benfica há um tempo atrás. Só que um tempo atrás, ele estava em alta, definindo o campeonato, titular absoluto da equipe. Hoje, ele é o terceiro jogador, ele é o terceiro reserva. Antes dele, vem, né? A gente tem duas duplas de volante, que é o Zé Rafael e o Danilo, tá? Jailson e Atuesta são os reservas, Gabriel Menino e Patrick de Paula, os terceiros reservas. E nessa batida aí, nós temos Fabinho e Pedro Bicalho, da safra campeão da Copinha, pedindo passagem, que são mais novos ainda do que Patrick de Paula e companhia, e devem oferecer para o Palmeiras esportivamente muito mais do que eles no quesito oportunidades. Porque se o Patrick de Paula é terceiro reserva hoje, significa que a tendência é que o passe dele cada vez mais desvalorize, porque ele não vai ter mais oportunidades. E por que de 20 milhões de euros, no caso, quando ele era titular e decidia campeonato, caiu para 12? Porque agora ele é reserva. Então a matemática ela é simples. O Abel Ferreira não vai colocar o Patrick de Paula para jogar, não é nem por conta dos problemas extracampo dele, que ele tem um monte. A gente cansou de falar de problemas extracampo do PK e, inclusive, foi um dos poucos jogadores que recebeu multa, né? O Palmeiras ficou muito em cima da molecada. Foi assim com o Danilo Gabriel Veron, que teve uma época que deu uma dispersada e a diretoria conseguiu retorná-los. Com o Patrick de Paula teve duas multas, teve dois casos que a diretoria teve que intervir, né? Que foi o caso dele entrar com brinco no jogo, depois ele foi por uma festa durante a pandemia. Então tem diversas ocasiões aí, fatos que fazem o Palmeiras ser obrigado a negociar Patrick de Paula. Segundo, ele quer ir para o Botafogo, ele quer ficar na cidade onde nasceu, ele quer ir para o Rio de Janeiro. A proposta do Botafogo de um projeto a longo prazo é legal, teve um gringo que comprou o clube, então ele vai ter muito dinheiro para investir. Aos poucos eles vão ter um pouquinho mais de dinâmica, não vai ter salário atrasado, vai ter um time um pouquinho mais competitivo. Lá ele vai ser titular absoluto, se jogar bola. E o Palmeiras ainda ficaria com 50% do passe dele, a não ser que o Botafogo comprasse mais 20%. Então, se em contrato, o Palmeiras poderia já receber mais 20% do Patrick de Paula por cerca de 20 milhões de reais. E aí totalizaria mais de 50 milhões de reais. E ainda o Palmeiras teria 30% da negociação do atleta. Então eu vejo sim que é um bom negócio. Poderia ser melhor? Poderia, lá atrás. Mas você apostaria que o Patrick de Paula cairia tanto de rendimento? Você apostaria que o Gabriel Menino, o jogador da seleção principal e da base, cairia tanto de rendimento? Aí você fala, Fabinho, mas vai repor? A reposição de moleques da base é da própria base, rapaziada. Então a gente tem hoje, se sair o Patrick de Paula, nós temos o Pedro Bicalho para substituí-lo. Se a gente tiver a saída do Gabriel Menino, nós temos o Fabinho para substituí-lo. Se o Gabriel Veron sair, temos o Giovani para substituí-lo. E se o Renan Vitor sair, nós temos o Lucas Freitas para substituí-lo. Então, a substituição é natural que venha da base. E essa molecada mais nova certamente vai ter que demonstrar muito mais futebol. Até eles oscilarem ou subirem para a cabeça de um ou outro,
A gente não tem uma bola de cristal para saber se vai acontecer, mas deve acontecer porque são meninos. Porém vai demorar, então eles vão ter que entregar esportivamente muito mais. Por isso que quando o Palmeiras recebeu uma oferta do Real Madrid, do Real Madrid e do Chelsea, por mais de 100 milhões de reais no Alanzinho há um bom tempo atrás, muita gente falou, não tem que vender porque ele vai valer muito mais, é um menino propício e tal. Hoje ele não vale 200 mil reais. Teve as lesões e tudo mais, mas não era o jogador que a gente esperava. O futebol europeu está oferecendo mais de 350 milhões de reais pelo Endrick, o Palmeiras não quer vender. Porque se ele se torna um grande fenômeno, como a gente está observando ele lá na base, mas e se sobe para a cabeça e no profissional ele não joga nada da forma que ele jogou na base, como tem diversos outros clubes? Ou no próprio Palmeiras tem jogador que joga muito na base, chega no profissional não rende. Exemplo, o Gabriel Silva. Então a gente não tem como saber, é uma aposta você lidar com venda de jogadores da categoria de base. Outro exemplo, Gabriel Jesus. Falamos que vendemos bem, mas poderia ter vendido mais. E se segura o Gabriel Jesus? Nossa, ele ia valer muito mais. Eu concordo. Mas não temos uma bola de cristal para saber. Por isso que eu acho que ele indo para o Botafogo não é um rival direto. Lá, se ele ir muito bem, o Palmeiras vai receber uma grana a mais, pelo menos mais 20 milhões de reais, totalizando 53, e ainda com 30% do passe dele para uma possível venda futura. Então, essa é a minha opinião. Caso se concretize, e as chances de se concretizar são grandes, porque o Palmeiras fez uma contraproposta baixa, o Botafogo quer o atleta, tem dinheiro para pagar, o atleta já decidiu ir, então todas as pontas aí estão interligadas, e eu acho que vai acontecer sim a saída do Patrick de Paula para o Botafogo, antes mesmo dele sair, depois a gente volta para fazer, mas eu desejo o maior sucesso do mundo, é um menino que representou demais, foi muito bom enquanto atuou de coração, representou em final de Campeonato Paulista, em semifinal de campeonato de Taça Libertadores, e vou torcer para ele muito bem lá também, porque aí o Palmeiras faz uma grana maior. É isso aí, por fim eu queria também trazer que o Palmeiras hoje fez uma brincadeira e não pegou muito bem entre os torcedores, né? Falamos inclusive na nossa live. Palmeiras testaram um negócio aqui, família, e colocou um emoji de coração. Aí todo mundo começou a vincular jogadores que comemoravam assim, inclusive o Fernando, ex-Palmeiras, que estava negociando com o Palmeiras, estava ou está ainda, não sei ainda. E depois o Palmeiras informou que era só um teste de emoji. Olha, cara, na mesma hora que o Corinthians anuncia um centroavante, que é o Júnior Moraes, que eu inclusive trouxe aqui, que era um jogador que eu gostaria sim de vestir a camisa do Palmeiras, não para ser o 9 que a gente esperava, mas melhor do que Navarro e Daverson, eu acho que é. O Palmeiras vai lá e me coloca um post enigmático desse. A torcida fica doida achando que é algum jogador, e no final das contas não é nada de jogador, é apenas um emoji. Então, rapaziada, olha, pelo amor de Deus, a gente tenta elogiar, tenta dar uma segurada nas críticas, mas o início da gestão tá complicado. E para não deixar de faltar aí a nossa alegria, vai uma brincadeira aí. Chegou o novo camisa 9 do Palmeiras. Olha aí o novo centroavante do Palmeiras. Contém ironia, pelo amor de Deus, rapaziada. Tem que explicar porque vem uma galera aqui que acha que, nossa, né? Um grande abraço e avante palestra. Manda luva!